Só queria agradecer pelo livramento que aconteceu agora aqui em frente à minha casa. 2 ladrões me abordaram, me abraçaram. Graças a Deus não levaram nada, só pediram o meu voto. O bolsonarista ele não faz autocrítica. Ele simplesmente se fecha dentro de uma bolha, não lê, porque uma pessoa apaixonada e convicta de uma crença, você vai entender agora, o bolsonarista ele tem crença. Quando ele tem crença, ele abre mão de qualquer evidência. Então, eu estou explicando aqui o fenômeno do comportamento humano que gira em torno do bolsonarismo, que não é a direita clássica. Aí, quando você fala isso, as pessoas travam, porque o que é que acontece? Dentro desse fenômeno chamado top-stop, que é o parada de pensamento, sim. Quando existem palavras específicas como Julian Lemos, Lula, Globo lixo, a pessoa trava, pronto, aí ele não consegue mais fazer mais nada, porque ele trava naquele pensamento e isso gera um gatilho. É exatamente o que a gente chama de um pequeno sistema de bloqueio. É muito simples isso. Então, essa percepção precisa ser vista através de olhos da psicologia, porque se você for ver aos olhos da política apenas, você simplesmente vira uma dualidade total dentro da sua mente. Quer dizer, é nós contra eles. Isso não existe. Porque o bolsonarismo não parte de um fundamento de ideias, mano. Não tem ideias ali. É preferência política. Ou eu gosto ou não gosto. Por exemplo, algumas perguntam, e o filho de Lula, meu irmão? Se o filho de Lula roubou, eu quero que ele se lasque. Mas ele se lasque rodando. Eu não sou amigo dele, eu não comi esse dinheiro. Então, por que eu vou querer privilegiar o filho de Lula? Eu quero que Flávio se arrombe também. Se você, meu irmão, passa o pano em Flávio e condena o filho de Lula, então o seu problema não é corrupção. É sua preferência, não tem ideologia nisso. Essa é a diferença, meu irmão. Agora, deixa eu lhe falar, mais importante do que Lula, do que Bolsonaro, do que Flávio, do que... é o Brasil, é a tua vida. Você é massa de manobra de interesses macroeconômicos que você não faz nem ideia, bicho. E Flávio Bolsonaro serve 100% a esse povo. Flávio estava oferecendo o Brasil, nos Estados Unidos, para que Trump viesse fazer uma intervenção aqui. Carlos Eduardo Bolsonaro estava conspirando e ainda conspira contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro é ladrão. Eduardo Bolsonaro é ladrão de auxílio moradia. Em 2018, eu me fui eleito em 2018. O primeiro mandato dele, ele roubou o dinheiro todinho do auxílio moradia. Manda ele provar que ele não roubou. Eu estou dando um exemplo. Se o cara rouba o auxílio moradia, ele rouba o dinheiro do que comprou a mansão dele nos Estados Unidos. Me processa, Eduardo Bolsonaro. E o Flávio é do mesmo jeito. E o pai é do mesmo jeito. Agora tu quer que eu traga uma nota fiscal de corrupção? Não tem, rapaz. Se é corrupção, é feito na Intuca. Agora, eu estou dizendo, me processe. Essa é a diferença. Juliano, você é inimigo? Não, eu estou querendo, meu irmão, que você não vote em Lula, mas também você não seja obrigado a votar em Flávio, não. Faça o seguinte, pense. Eu digo uma coisa a você, o seu ódio a Lula, que nem você sabe do que se trata, nem você sabe por que odeia tanto Lula, vale a pena você pegar e colocar... Não vai. Preste bem atenção. Flávio não será presidente da República. Eu já disse isso há 1 ano. Ele não aguenta 3 meses de eleição. E ele não vai correr o risco de ficar sem um mandato, porque ele é preso. Se ele ficar sem imunidade, se lasca. Se ele não for preso antes. Ele não aguenta. No vídeo que eu postei hoje, você pode assistir, Eduardo Bolsonaro diz: eu sou prova que Juliano não bajula a gente. Você viu ele falando isso? Vi. Eu assisti o vídeo. Cara, tá tudo dito ali. Eu sou prova que Juliano não é de bajular a gente. E quando não tem solução, a gente manda Juliano resolver. E Jair chama ele de pitbull. E Jair afirma que tudo o que aconteceu passou pela Paraíba e quem tratou disso fui eu. Então, irmão, não precisa ser dito mais nada. Então, assim, a mensagem é: não perca seu tempo. O tempo é vida. Olha, amanhã Lula não vai ser mais presidente, Bolsonaro já vai estar empacotado, vai se embora, porque nenhum dos dois ali dura mais 15 anos. Nenhum dos dois. Eu perdi amigos de 40 anos sem nenhum problema pessoal, só porque eu deixei de ser bolsonarista. Não vale a pena. Eu estou aqui no ramo. Isso aqui não tira a minha estabilidade emocional mais, não interfere na minha família, muito pelo contrário. Agora, você pode ter consciência política, você tem que votar. E outra, viu? Que eu vou finalizar dizendo isso aqui.
não existe dois lados. Isso é uma das maiores ilusões que o sistema criou. Só existe, você quer vir agora para a era da razão, eu vou lhe dizer, não existe dois lados, só existe o de dentro. E quem está dentro não é inimigo. Se hoje tiver... Olha só, não sabe a história do Banco Master? Sim. Ali tem petista no meio e quase a direita toda, viu? Flávio pegou dinheiro, não sei se o filho do Lula pegou, e quem pegou que se arrombe. E depois que ficar provado que estava todo mundo no meio, tu vai defender quem? Não tem mais o que defender. Entendeu? Então deixa eu dizer um negócio a tu, não me tenha como seu inimigo. Eu não sou seu inimigo, nós pensamos diferente. E o bacana da democracia é isso. Fora o que aconteceu antes em relação a Flávio, que Flávio foi pego. O Lula ficou preso por um apartamento que não era dele, por um sítio que também não era dele. E o cara agora aparece com centenas de imóveis, 107, metade comprado com dinheiro vivo, mano. Eu vi aquele delegado do Saraiva comentando, é muito engraçado, velho, que isso aí se aprende no começo do curso de polícia, que transação alta com dinheiro vivo é dinheiro sujo. Sacou? Não existe você levar pacote de dinheiro para comprar um imóvel. 51 imóveis foram comprados com dinheiro vivo. E ninguém fala nada. Não cai. Por quê? Porque está de acordo com o mercado. E agora a gente entendeu porque que ele inventou a nota de R$200, né? No primeiro ano de governo, para facilitar. Diminui o volume à metade. Sabe? A coisa é muito evidente, parceiro. Então, quando um presidente da República ele é eleito, ou um governador, ele tem 6 meses de lua de mel com o parlamento. Certo. É o tempo que se dá para É o tempo para a poeira baixar, se acomodar nas cadeiras e tomar as providências que tem que tomar. Ele já começou ali a descer a ladeira. Este governo não pode continuar. O Bolsonaro não tem condição moral, emocional, nem intelectual de continuar. Esses discursos que não aguenta mais, que não queria estar no lugar dele e que me deixem trabalhar em paz. Que merda é essa, Bolsonaro? A imprensa está aí para poder escrutinar os seus passos. A gente precisa incomodar você mais ainda. Inclusive, não incomodar, não. Temos que arranjar subsídios democráticos para tirá-lo do governo imediatamente. Você não tem condição mínima de honrar o cargo da presidência da República, Jair Bolsonaro. Nem você, nem seus 3 filhos, que são 3 oligofrênicos. Muito menos esse doente mental, essa alma deformada do Olavo de Carvalho, seu guru dessa porcaria, desse vexame que é seu governo. Um vexame. Nada justifica a sua presença, nenhuma suposta melhoria econômica, que todos esses liberais aí ficam lambendo o seu saco, porque você supostamente estaria dando condições da subida de bolsa de valores e melhoria nas exportações. Você não pode estar aí, você não deve estar aí. E você vai sair daí. Vai sair daí em breve, Jair Bolsonaro. O povo não vai admitir. O povo brasileiro não merece ter um presidente de merda como você. Você é um merda. Você não pode estar aí. Ele já começou ali a descer a ladeira. Fora o que aconteceu antes em relação a Flávio. Que Flávio foi pego e Bolsonaro me chamou. Aí quem está dizendo sou eu. E eu tenho como provar que Bolsonaro me chamou lá. Porque todo mundo dizia que Bolsonaro tinha me desprezado, né? Mas eu estive na sala da presidência por 2 vezes e eu tenho como provar. A Michele sabe quem é Flávio. Ela sabe quem é Flávio. Assim como ela sabe quem é Carlos Bolsonaro. É por isso que ela não apoia. Mas Michele, quando Bolsonaro foi eleito, ela não tinha nem direito de falar. E ela sabe o que eu estou falando. A Michele, ela não é vista pelos filhos de Bolsonaro como uma Bolsonaro. Preste bem atenção. Ela não tem a confiança de Jair para tamanha missão. Só que eles não tiveram o controle da popularidade de Michele. Michele, ela interage mais, de forma muito mais, digamos assim, mais identitária com o evangélico. Ela se comunica muito bem. Ela tem uma fotografia, ela é bonita. Michele hoje é maior do que Flávio, do que Carlos Bolsonaro e Eduardo. E se der uma brechinha, ela fica maior do que Jair. Só que Jair não suporta ser chamado do marido de Michele. E eles sabem que Michele sabem que ela sabe.
Então, eu cantei essa pedra. No dia que Michele emergir como nome, e ela demonstrou força quando ela fez uma crítica no Ceará a respeito de Ciro Gomes e André Fernandes. E ela desmanchou, sem falar com Jair, depois foram lá com Jair. E aí eu tenho que dizer a verdade. Jair Bolsonaro, ele é fraco. Ele é manipulado pelos filhos. É aquele cara que finge que não vê, é traído, é desrespeitado. Como... Isso que eu estou dizendo é mentira. O filho chamando ele de canalha, ele não tem moral para Eduardo Bolsonaro, não tem moral para Carlos. Bolsonaro é uma pessoa sem nenhum controle da sua casa. Eu não sei porque as pessoas botam esse homem como um exemplo da família, que ele é uma tragédia na família, ele é um cara totalmente desregulado da família. À toa que ele estava dentro de casa, sozinho, um homem daquele, tomando remédio, e quase que arranca a perna com serrote para tirar uma tornozeleira. Tudo que o Bolsonaro diz, até 1916, 17, era abominável aos ouvidos dos evangélicos. Quando o presidente Jair Bolsonaro resolveu fazer a tal carta à nação, lembra? A carta escrita por Michel Temer tinha 10 itens, 10 pontos. E em um dos pontos, Bolsonaro elogiava Alexandre de Moraes. Eu fui o único bolsonarista que teve coragem de dizer que Bolsonaro estava errado em assinar aquela carta. É que está público que esta nota partiu de uma redação feita pelo ex-presidente da República, Michel Temer, responsável pela estadia do Alexandre de Moraes em uma das cadeiras do pleno do STF. Sim, o presidente da República assina a nota do pai do déspota. E, infelizmente, os conselheiros do presidente Bolsonaro o tornaram pequeno. Leão que não ruge, vira gatinho. Nós temos 3 alternativas. Em especial para mim. Preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Eu telefonei ontem à noite para o Michel Temer. Falei com ele hoje de manhã novamente, o ex-presidente da República. Ele veio a Brasília. Por 2 momentos conversou comigo aqui, um pouco mais de 1 hora. Ele colaborou com algumas coisas na nota. Eu concordei e publiquei. Eu estou pronto para conversar. Quando nós perdemos as eleições, eu fui até Bolsonaro e eu disse, presidente, o senhor precisa pedir que os brasileiros, que os patriotas saiam da porta dos quartéis, senão eles serão presos. Quando eu vi que Bolsonaro não teria coragem de fazer isso, eu fiz através de uma entrevista. Eu disse, saiam da porta dos quartéis. Saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Quando Bolsonaro resolve lançar Flávio Bolsonaro à presidência da República, eu disse que eu era contra, porque eu conhecia o modus de operação de Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. E eu sabia que logo o Brasil iria conhecer quão corrupto era Flávio Bolsonaro. E isso prejudicaria o Brasil. Lá atrás, lembra? A solução do Brasil é Flávio Bolsonaro, então. Escândalo de corrupção no Rio de Janeiro. O cara que enterrou a maior CPI que ia passar a limpo o judiciário brasileiro. Se nós estamos vivendo esse inferno que nós estamos vivendo do STF do Brasil, a culpa é do senhor Flávio Bolsonaro. O que o bolsonarismo faz, então? Como eles não podem desmentir a mensagem que eu digo, eles tentam descredibilizar o mensageiro. E me atacam de todos os lados, me chamando de traidor ou colocando influencers bolsonaristas, vassalos do bolsonarismo, para atacarem a mim, a minha moral e a minha família. Eu só quero dar um recado a vocês. Eu não vou recuar, porque quem está ao lado da verdade não precisa temer. Brevemente, o Brasil saberá quem são os verdadeiros traidores. O Tari Flávio atacou de novo, falou com o Trump pra atacar o povo, acabar o Pix, onde já se viu. O Tari Flávio é inimigo
Flávio é inimigo do Brasil. O Flávio atacou de novo, falou com o campo e pra atacar o povo, acabar o Pix, onde já se viu. O Flávio é inimigo do Brasil. É Flávio taxadinha, é Flávio Bolsomaster, é Flávio rachadinha, Flávio que o pariu, acabar o Pix, onde já se viu. O Flávio é inimigo do Brasil. Fora o que aconteceu antes em relação a Flávio. Que Flávio foi pego e Bolsonaro me chamou. Aí quem está dizendo sou eu. E eu tenho como provar que Bolsonaro me chamou lá. Porque todo mundo dizia que Bolsonaro tinha me desprezado, né? Mas eu estive na sala da presidência por 2 vezes e eu tenho como provar. A Michele sabe quem é Flávio. Ela sabe quem é Flávio. Assim como ela sabe quem é Carlos Bolsonaro. É por isso que ela não apoia. A gente está falando aqui de uma quadrilha que tem... Aí eu vou lhe dizer, de uma quadrilha de um crime organizado envolvido com PCC, com milícia. Não é à toa que um matador de aluguel se suicidou com 20 minutos após ser preso. Né? Foi verdade. Flávio Bolsonaro também tinha um matador de aluguel. Adriano da Nóbrega. Adriano. Morreu na Bahia. Tão perigoso que os cabos não quiseram nem prender. Mata logo aí para deixar aí. Ele homenageou e a família de Adriano da Nóbrega estava dentro do gabinete de Flávio Bolsonaro. A gente está lidando com uma quadrilha perigosíssima. Perigosíssima. É esse povo bolsonarista que você está apoiando. Eu digo uma coisa a você, o seu ódio a Lula, que nem você sabe do que se trata, nem você sabe por que odeia tanto Lula, vale a pena você pegar e colocar... Não vai. Preste bem atenção. Flávio não será presidente da República. Eu já disse isso há 1 ano. Ele não aguenta 3 meses de eleição. E ele não vai correr o risco de ficar sem um mandato, porque ele é preso. Se ele não for preso antes. Se ele ficar sem imunidade, se lasca. Se ele não for preso antes. Se ele não for preso antes. Ele não aguenta. Tá? Outra coisa. Eduardo não ligava muito, não, que Eduardo brigava muito com o pai. Uma vez eu cheguei dentro do gabinete, eu vi a hora já ir daí em Eduardo. Que Eduardo era muito preguiçoso. Eduardo nunca gostou de ser deputado. Ele gostava do status. Quer que eu lhe prove isso? Quando o pai dele foi eleito, ele inventou de ser embaixador dos Estados Unidos. Tu lembra? Confusão maior do mundo? Pronto. É porque ele queria ir para lá. Ele, sabe aquele menino doido para ir morar nos Estados Unidos? Ele queria aquilo ali. Como o pai, no auge do poder dele, não tinha força para pegar e indicar, e ia ser uma derrota, o pai voltou. Aí ele queria ser líder do partido. Porque ele, como líder do partido, ele não precisava botar o dedo lá para... Então ele podia nem ir para a sessão. Você está entendendo que isso já é um... Subterfúgios. Já é um padrão. Pronto. Depois ele foi ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores, de Comércio Exterior. Por quê? Porque ele podia estar para cima e para baixo, ganhando diária, porque a questão de muita viagem dobra o salário de deputado, viu? Muita gente não sabe disso. Resumindo, então era outra coisa que Eduardo fazia. Moral da história, terminou, meu irmão, ele se embora para lá, deixando o mandato para lá, e outra coisa, viu? Vai estourar também, levou muito dinheiro para lá, viu? Aquele negócio lá do fundo de investimento, aquilo é migué. Aquilo ali é para lavagem de dinheiro mesmo. Eu sei que Bolsonaro chamou os filhos uma vez e disse, deixa Juliano quieto, não vai parar. Tudo que o Bolsonaro diz, até 1916, 17, era abominável aos ouvidos dos evangélicos, que ainda tinham uma reserva mínima de humanidade neles. Eram anti-arma, deram a maior força para a campanha de desarmamento que eu fiz lá no Rio com o Rubem César e o Betinho. Estavam juntos, foi um sucesso total, expandiu-se para o Brasil inteiro. Projetos sociais eles se engajavam. Mas de 16, depois do impeachment da Dilma, do antipetismo, com todos os escândalos do Petrolão que deixaram o mensalão também na sacristia da corrupção. E aí depois vem o Bolsonaro, que já vinha se arvorando desde 2013, e vem Olavo de Carvalho, que dá esse embasamento, que fala muito palavrão, mas também se diz cristão, é de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, não sei o que e tal, fica aquela salada toda. Aí entra o Lobão no meio daquele negócio, e em 14, 15, digo, Lobão, o que você está fazendo aí, meu rapaz? Aí, pois bem,
os evangélicos foram mudando numa rapidez brutal. Aí começaram a crentes quererem virar CAC, a comprar armas, eles começaram por aí. E agora tem um jogo, negócio. né? Assim, entraram de vez. Havia uma resistência à legalização do jogo por parte da bancada evangélica, alguns possivelmente por questões religiosas, outros talvez por uma defesa de mercado, né? Porque o dinheiro que vai no jogo é menos dinheiro no dízimo. Se eu me corrigir se eu estivesse sendo leviano. Também. Mas a gente não vê mais uma oposição da bancada evangélica feroz ao absurdo que são as bets nesse país. O que aconteceu é que o Silas e os pastores, porque nós tivemos um fenômeno que praticamente 90 a 95% dos pastores de todas as denominações evangélicas se bolsonarizaram por causa das mentiras, das fake news. Quer ver uma coisa que são os grandes mitos, que se forem aludidos e apresentados, tudo que é evangélico, na ignorância brutal, que são os seres abjetos, tem menos relação neural do que uma ameba, é um negócio horrível, não compreendem nada. Aí o cara diz, vão fechar as igrejas. Basta isso, o Lula já foi presidente 8 anos, as igrejas até aumentaram, ele até legalizou mais coisas e tudo, mas não faz mal, não tem memória, o que o pastor falou do púlpito vira lei. Aí o cara vai, eles vão inventando mentiras e fake news, inventando, daqui a pouco tem um mundo de realidades, um mundo de fantasmagorias, de projeções, tão dantescas na cabeça deles, que eles dizem, como é que pode o senhor reverendo não estar do nosso lado, o senhor não vê que o lado de lá é todo contra Jesus, contra a fé, contra tudo? Eu digo, não, os únicos que eu conheço contra Jesus, contra a fé, contra o evangelho, contra o amor, contra a solidariedade, contra a misericórdia, contra a compaixão e contra direitos humanos são vocês. Porque eles conseguiram fazer com que pauta de direitos humanos vira comunismo, marxismo cultural, herança... Seja lá o que for o marxismo cultural para ele. Herança do Olavo de Carvalho. Compaixão. O Caio é um esquerdista inveterado, porque ele só vive falando em compaixão, em solidariedade, em misericórdia, em acolhimento, em fome zero, em respeito pelo diferente. Quando eu vi o Lula ladrão, até hoje eu escuto Lula ladrão. Quando ele começou a ser investigado, eu acompanho pelas mídias não só nacionais, né? A investigação tinha a polícia israelense, tinha o FBI, que inclusive teve no Brasil, junto com a Polícia Federal, tinha a Polícia Federal, tinha a Polícia Civil. Tudo que é tipo de investigador estava investigando não só o Lula, mas todo mundo que estava em volta dele. Não acharam nada, o cara foi preso sem prova, mano. Por convicção. Uma aberração jurídica que repercutiu no mundo inteiro. E aqui no Brasil, nem o Supremo falou nada. É preciso pensar que força calou o sistema jurídico brasileiro diante de aberrações jurídicas, de crimes claros. Como uma presidente que não cometeu crime nenhum. Que o vampiro declarou recentemente que é honestíssima. Foi ou não foi? Uhum. Né? O cara foi preso por um apartamento que não era dele, que foi provado que não era honestíssimo. Eu não sei, mano. Ela não tem talho pra política, não, mano. A Dilma é economista. Ela não aturava a corrupção de jeito nenhum, ela botava pra fora. Eu gostei de várias historinhas assim dela botar o cara pra fora do gabinete dela. Por isso que o Congresso derrubou ela. Por isso que o Eduardo Cunha colocou, era uma chantagem, ele queria impor o orçamento secreto naquela época. A Dilma vetou. Aí ele pegou um pedido de impeachment e pautou. Mas, porra, é que eu tenho muita dificuldade em realmente acreditar que, por mais que a gente não tenha... É foda, assim, porque teve várias aberrações mesmo no processo e tal. Mas acreditar que aquele sítio lá... Ó... Dá pra gente. Dá, irmão, dá aquele pra tu sítio, ter um sítio aquele sem sítio ter um sítio. É de um amigo de infância do Lula. Eu li a história, eu não sou lulista, mano. Eu sei que não. Eu tomei muita porrada dos petistas porque eu criticava o governo Lula. Mas o sítio não era dele, era de um amigo de infância, velho, que adorava, que eles se adoravam desde pequenos. E o Lula ia lá visitar e passar lazer dele. Tinha um laguinho, ele botou uns pedalinhos pra brincar com os netos.
Sacou? Compara com as atitudes desse de agora, velho. Por que ele não cai? Porque tem a proteção do mercado. O que derrubou o Lula, mano, foi botar preto, pobre, periférico dentro da universidade. Foi matar a fome de 39 milhões de brasileiros, de verdade. Foi ameaçar o sistema a médio e longo prazo, criando um povo com mais senso crítico, ou menos alienado, se você quiser. Investindo em educação de verdade. Como o Brizola, mano, foi atacado e odiado por isso também. E o Brizola era muito mais elaborado que o Lula. Ele chamou o Darcy Ribeiro. A criança entrava na escola às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite. Ela entrava, comia, estudava, lanchava, estudava, almoçava. De tarde ela tinha atividades lúdicas, ela tinha poesia, ela tinha lutas, ela tinha esporte, ela tinha teatro, Eu nem vivi ela tinha isso. música. No CIEPs do Rio. Eu fui morar no Rio quando o Brizola era governador, mano. Não tinha mendigo na rua, não tinha criança abandonada na rua, não tinha desabrigados, mano. O Brizola tomou várias atitudes super coerentes e sociais e ele foi odiado pela elite. Tu foi morar no Rio já Eu vinha depois de da sair de Bahia. casa. Depois que eu tava com filho, mano. Tá. Brizola proibiu a polícia de subir no morro, mano. Pra subir, ele falava assim, o policial não sabe respeitar o pobre. Não sabe respeitar as pessoas que moram nas favelas. Então, para ter operação, só pode ser de 6 da manhã às 6 da tarde, com o comandante do batalhão presente. Fora disso, não, a polícia não pode entrar em morro. Pô, deu paz, mano. Deu paz. E eu, mas o tráfico vai ficar à vontade. Ninguém obriga ninguém a comprar droga. Ninguém obriga ninguém a comprar. Quem vai lá comprar, tá indo por conta própria. Então, deixa os meninos fumar, deixa os meninos cheirar. O sotaque do Brizola. Tem paz social ali. E ainda com os CIEPs, velho, era um investimento a médio e longo prazo. Aí o Brizola fez um governo, perdeu a reeleição. Aí passou um governo de inimigo. Não, acho que não era reeleição, ele não conseguiu eleger o candidato dele, na época não tinha reeleição. Aí entrou um político convencional, começou a detonar os CIEPs. Ele tinha feito, acho que 130 CIEPs, o cara entrou e detonou geral, velho. Detonou geral. Aí o Brizola foi reeleito. Aí ele fez 500 CIEPs. Espalhou, fez a fábrica de CIEPs. Ele fabricava os blocos de concreto e montava, mano. Eu lembro de ver as carretas passando e os guindastes colocando. Em um mês, tinha uma escola para 600 crianças, 1.000 crianças, sacou? O sambódromo. Foi o Brizola no governo do Brizola que foi construído. A Globo bateu o tempo todo. Corrupção, corrupção, corrupção. É uma festa de preto, é uma festa de pobre. O carnaval já era uma apoteose. Ele fez o sambódromo. Chamou o Darcy Ribeiro Niemeyer, dizendo assim, olha, eu estou fazendo uma obra monumental. Agora, não pode, só vai ser usada 4 dias do ano. Tem que dar uso o ano inteiro. Não dá para meter uma escola aí. Aí debaixo das arquibancadas fizeram escola para 2.000 crianças, velho. Eu tive uma amiga que trabalhou no CIEP do sambódromo. 2.000 crianças, psicólogo, médico, dentista, tudo lá dentro, mano. Dando um aparato social para criança de favela. A criança entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, de barriga cheia, banho tomado, dente escovado. Criou o ódio, mano, na elite dominante. Tá o quê? Tá preparando os pobres para resistir à nossa exploração? Esse é o papo não dado, mas que tá lá, é real. Está preparando o pobre para entender o que está acontecendo? O pobre não pode entender o que está acontecendo. Isso é um perigo. Então o Brizola era odiado. Inclusive preferiram o Lula do que o Brizola na presidência. Sim. E como faz falta alguém, né, de esquerda pautando caçar a concessão da Globo, né? Porque agora o Bolsonaro fala isso aí de fantasia, mas antes dele, quem pautava isso era o Brizola, mano. O Brizola falava, se eu for eleito, subir na rampa do Planalto, primeiro dia eu caço a concessão da Globo. A primeira caneta que eu enxergar. É isso, desde o princípio, mano, é isso. Foi fundado ilegalmente, com capital internacional, financiado pelos Estados Unidos, coisa inconstitucional. Absurdo. Então, enfim. A TV Globo é uma TVzinha local, mano. A Excelsior era maior, a Tupi era maior, tinha várias TVs maiores que foram todas derrubadas porque não foram a favor do golpe. No dia seguinte ao golpe, no dia 2 de abril, que o golpe foi 1º de abril, eles falam 31 de março porque 1º de abril fica ridículo para eles. Né? No dia 2 de março, o editorial do Globo foi assinado por Roberto Marinho e o título era Enfim a Democracia. 2 de abril. Enfim, a democracia. É uma junta militar que tinha derrubado um governo democraticamente eleito. Que tinha já o decreto da reforma agrária pronto.
que já tinha o Plano Nacional de Alfabetização. Olha, para tu ter uma ideia, milhares de professores vocacionados, apaixonados pela ideia, se inscreveram, velho, porque era um plano para exterminar o analfabetismo em território nacional. Sacou? Quando os militares derrubaram João Goulart, essa lista de milhares de professores foi transformada em lista de subversivos e começaram a perseguir. O irmão do Zico, jogador de futebol, ele era um desses professores, teve que sair do Brasil, mano. Um montão foi preso, foi torturado, foi tido como subversivo. Por quê? Porque queria acabar com o analfabetismo em território nacional. Você quer ter um país decente, mano? Ou não? A elite não quer não, mano. Quer o povo ignorante, escravizado, dominado, desinformado, fácil de enganar, de iludir, de induzir, de condicionar, de ir contra o governante que mais favoreceu os pobres, mano. Mais do que Getúlio Vargas. Como a gente conversar com essas bolhas informacionais? Os filhos têm gerado um conflito enorme para os pais dentro das igrejas. Porque, como eu disse, não tem família que não tem um gay, uma lésbica, um trans, um bi, ou seja lá o que seja. Um maconheiro? Um maconheiro, que meu Deus, virou quase que um meditador transcendental, porque não tem significado nenhum. Então, os caras estão se entupidos de fentanil e de não sei o quê. A comunidade do Rivotril, está todo mundo lá, mulher do pastor, tudo mais, todo mundo tomando. Então, os filhos é que começam a gerar uma relativização. Aí, de vez em quando, um pai menos entorpecido, uma mãe menos empedrada, é movida ainda pelo resto instintual de maternidade ou de paternidade, aí vê o filho dizendo, eu não aguento mais, vou me matar. Aí tem uma quantidade enorme de filhos de crentes se suicidando, é que tudo é abafado, filho de pastor se suicidando, mulher de pastor se suicidando, como agora, semana retrasada, teve um suicídio que eles encobriram. Quando vazou alguma coisa, disseram que foi um erro de quantidade medicamentosa e que deu uma parada cardiorrespiratória, mas foi suicídio. E não é um caso só, tem muita gente se matando. Bolsonaro é um abortista. Estou pleiteando uma vaga para disputar a presidência da República. Propostas nossas, em 3 minutos. O Brasil clama por uma política de planejamento familiar. O que eu estou falando aqui, eu não preciso estar com papel nem com vídeo. Você pesquisa. Bolsonaro já fez discurso dentro da Câmara Federal desenvolvendo uma ideia de controle de natalidade, inclusive de aborto. E há denúncias de ex-mulher de Bolsonaro que disse que ele pediu para abortar filho. Bolsonaro é abortista. Quem quiser traduzir a palavra controle para planejamento, fique à vontade. Eu falo em controle da natalidade. Nós vemos a China como está, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com um controle rígido de natalidade, com a pílula do aborto funcionando, com aborto até de mães com 8 meses de gravidez sendo submetidas ao aborto, e assim mesmo a China cresce a taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Nós temos que adotar urgentemente uma política de controle da natalidade em nosso país. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet. O dinheiro que você recebeu para fazer o filme tem grana dos contribuintes brasileiros e de outros, mas tem grana e você sabe muito bem quem foram os patrocinadores do filme. Os investidores, ele me dizia sempre que ia honrar com o contrato integralmente. Bom, Vou deixar de conversa fiada que você não é inocente, você perdeu uma oportunidade de ficar calado, rapaz.